se você morasse numa cidade no interior dos Estados Unidos onde a cada 27 anos alguns garotos e garotas juvenis desaparecem misteriosamente? Infelizmente você se dá conta de que um novo ciclo de sumiço acabou de começar, e o pior é que o responsável pelos crimes é Pennywise, o palhaço dançarino, que não vai descansar até comer você e seus amigos. O que você faria nessa situação? Essa é a história de It, a Coisa, filme lançado em 2017 e que eu vou resumir dando as melhores dicas para acabar com essa palhaçada. Além disso, esse vídeo é um remake do outro vídeo que eu lancei em 2022 e que não envelheceu exatamente bem, portanto eu vou refazer o conteúdo do zero. A propósito, se vocês quiserem o capítulo 2 desse filme aqui no canal, já se inscreve aqui e por favor, dá uma mordida nesse like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia na cidade de Derry, onde conhecemos dois irmãos, sendo Bill e George. Bill pegou um resfriadinho e não vai poder brincar com o irmão lá fora na chuva. Pro caçula parar de encher o saco dele, Bill monta um barquinho de papel e dá de presente pra George. Os dois irmãos então se abraçam, sendo que Bill tem um pressentimento que algo de errado não tá certo, porém ele apenas diz pra George tomar cuidado. Cara, se vocês pesquisarem a definição de pressentimento no Google, vão encontrar a seguinte frase: ato de sentir antecipadamente, mais pela emoção do que pela razão, a ocorrência de um fato futuro. O que eu quero dizer é que a intuição é algo que as pessoas deveriam escutar, ou seja, nesse caso o Bill deveria ter pedido pro irmão ficar ali com ele, o que evitaria muita treta no futuro. Por falar em futuro, eu não estaria trabalhando nesse canal se eu não tivesse me formado em programação e desenvolvimento de sistemas lá no ano de 2009, uma área que, se você me perguntar, é a mais promissora do momento, não apenas no Brasil, e sim no mundo todo. E eu vou te falar porque eu sei isso, porque eu já trabalhei numa empresa de tecnologia na Irlanda. É por isso que eu gostaria de trazer o patrocinador deste vídeo, sendo que eu tô falando da Alura, a maior e mais completa escola de tecnologia do país. Sem o curso que eu acabei de mencionar, eu jamais teria a visão de 360 graus que me permitiu chegar onde eu tô hoje. E se você por acaso tá no momento em que não sabe qual área seguir, ouve o conselho do tio e se matricule na Alura. Ao fazer isso, você terá acesso a todos os cursos da plataforma pelo prazo de 1 ano. Além disso, os alunos ganham um certificado para dar aquela turbinada no currículo a cada curso que você completa. Uma outra coisa muito legal é que você fará parte da maior comunidade de tecnologia do Brasil, onde é possível se conectar com milhares de profissionais da área. Através do Discord, você também tem acesso a eventos exclusivos, grupos de estudo e mentorias com especialistas de diversas áreas. Não bastando tudo isso que eu falei, a partir do plano Pro, você pode usar a Luri, uma inteligência artificial que tira dúvidas, dá exemplos práticos, corrige exercícios e te ajuda a mergulhar ainda mais nas aulas. Inclusive, essa inteligência artificial chega ao ponto de sugerir cursos da plataforma que se encaixam no seu perfil profissional. Agora eu sei que você tá pensando: pô Ed, mas eu não tenho nenhum curso na área, será que eu posso aprender a programar do zero? A resposta é sim, já que os cursos da Alura não pedem por nenhum pré-requisito para entrar nesse mundo da tecnologia, ou seja, não importa a sua idade, se tem experiência na área ou não, pois os cursos abrangem todos os níveis de dificuldade, desde o iniciante até o avançado. Para se dar bem de vez, você vai ganhar 15% de desconto ao clicar no link que tá aparecendo na descrição e no primeiro comentário fixado deste vídeo. Agora, se você quiser fazer um teste gratuito para ver se gosta dessa área de tecnologia, a Alura tá trazendo um curso super legal, onde você vai aprender programação, criando um projeto em HTML, CSS e JavaScript do zero, com o apoio do Gemini, a IA do Google, que ajuda na identificação de erros do código, documentação, bugs e muito mais. Nesse curso gratuito você vai imergir durante 5 dias, contando com 5 aulas exclusivas, desenvolvidas especialmente para você aprender programação, que vai te proporcionar criar um projeto para adicionar no seu portfólio e dar aquele upgrade na carreira. O mais legal é que esses conteúdos são montados por especialistas referenciados na área de desenvolvimento, tanto da Alura quanto do Google, como Guilherme Lira, Rafaela Ballerini e Luciano Martins, que por acaso é um dos especialistas do próprio Google. Não bastando isso, a Alura ainda vai premiar os 10 melhores projetos desenvolvidos durante esse curso, que vão desde uma bolsa de 100% na FIAP até kits da Alura e do Google. Lembrando, como você assiste o canal assiduamente, eu vou deixar um link com 15% de desconto na matrícula do plano, mas corre, porque as vagas ficam abertas por tempo limitado. Ah, vamos nessa! Dane-se, pois ninguém daquela família colabora, já que a mãe dos dois é basicamente uma marmota, pois a mulher vê o mundo caindo lá fora, mas não usa autoridade de mãe para impedir que George saia na rua, o que qualquer mamãe de respeito faria nesse caso. Deixa eu criança! Enfim,
Enfim, George sai todo feliz com a porcaria do barquinho de papel, até que ele se distrai e bate a cabeça numa placa do Detran. O barquinho então sai navegando com a água da chuva e acaba caindo dentro de um bueiro. Olha só, qualquer moleque de 5 anos de idade sabe que quando isso acontece é o fim da linha, the end, game over, acabou. Ou seja, a essa altura do campeonato o barquinho já devia estar chegando no rio Tietê, já que toda aquela água iria para o sistema de esgoto da cidade. Sendo assim, George deveria ter voltado para casa e pedido para Bill criar mais um barquinho. Infelizmente, o garoto é lerdo e coloca a cabeça dentro do bueiro, onde para sua surpresa ele encontra um palhaço de circo. O Catiço se apresenta como Pennywise, o palhaço dançarino, e diz que a água da chuva o levou pra lá. George não fica muito à vontade em trocar ideia com ele, já que nenhuma criança em sã consciência deveria gostar de palhaços. Porém, o danado consegue ganhar a confiança do moleque e pergunta se George consegue sentir o cheiro de pipoca dentro do bueiro. Nessa hora, o garotinho devia estar sentindo cheiro de estrume, o que seria bem coerente com a realidade. No entanto, George se surpreende com o aroma de circo, contando com muito algodão doce e pipoca. É aí que Pennywise muda de expressão e começa a dar uma babadinha. Ele então mostra o barquinho de papel de George e pede que o garoto coloque a mão no bueiro pra buscá-lo. Nessa hora dá pra ver que tem uma tia na casa do lado olhando o moleque enfiando a cabeça pelo bueiro, o que deveria ser motivo suficiente pra ela ir até lá e puxar do garoto. Só que essa é a cidade de Derry, onde todas as pessoas estão à base de tarja preta. A mulher ignora o moleque e volta pra dentro de casa, sendo que ela não vê o palhaço mudando de feição e mordendo o braço de George, conseguindo arrancar o toquinho em apenas uma bocada. George fica em choque e se arrasta pela rua, porém Pennywise não é um palhaço humano e estica o braço por mais de 1 metro pra puxar o garoto lerdo pra dentro do esgoto. Vou te comer, agora é a tua vez. Meses depois a gente conhece Mike, um garoto que perdeu os pais em um incêndio. Ele agora tá vivendo com alguns parentes distantes. O problema é que Mike tem que pagar pelo teto e pela comida através do trabalho de abatedor de ovelhas. Só que o moleque tem dó dos bichinhos e não tem coragem de disparar a pistola de pressão. É então que o chefe do moleque aparece pra dar uma bronca nele, dizendo que se ele não se esforçar, a vida vai deixar Mike de joelho. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. Perto dali a gente conhece Beverly, uma garota que tem a fama de ser o corrimão de hospital da escola, o que é uma metáfora para dizer que todo mundo passa a mão nela. Isso não é bem visto pelas outras garotas, que dão um banho de chorume nela ao jogar a lixeira no banheiro do box. Nessa hora Beverly deveria se impor, bastando que ela metesse a mão na fuça da líder da gangue feminina, que também é filha do farmacêutico da cidade. Se você quer tirar o time da bulinagem do seu cangote, tudo que você precisa fazer é derrubar o líder dos capangas, que por tabela vão ficar se cagando nas calças. Dane-se, porque Beverly não quer guerra com ninguém. A gente também revê Bill, que ainda acredita que George esteja vivo. As férias de verão estão quase chegando, sendo que o plano dele é vasculhar o esgoto da cidade para encontrar o irmão caçula. Para isso ele vai contar com a ajuda de seus amigos, sendo eles Rich, um garoto jocoso que não tem a capacidade de calar a boca por um segundo sequer. Temos também Ed, que tem todo tipo de doença que você pode imaginar, o que faz ele ser extremamente protegido pela sua mãe, que eu vou ter que chamar de Peppa Pig humana. Além dos dois, nós temos Stan, o filho do rabino local, que tá surtando com a proximidade do Bar Mitzvah, uma cerimônia judaica onde o rapazinho vai se tornar um homem perante a comunidade dos judeus. O problema é que isso envolve cortar a pontinha do bingolinho, o que na minha opinião deve doer pra caramba, não importando a religião que você segue. Na saída eles veem uma mãe olhando pra escola de forma macabra, já que a filha dela, chamada Beth Ripson, desapareceu misteriosamente, da mesma forma que George. Infelizmente toda escola tem um aluno problemático, que futuramente vai ser algum integrante assíduo da FEBEM, o que nesse caso se trata de Henry Bowers, o filho do xerife de Derry. Além de um físico de grilo desnutrido e desse mullet ridículo, Henry é auxiliado na prática da maldade por esses caras remelões que ficam atrás dele. O cara chega pra Bill e diz que pegou leve com ele por causa do que aconteceu com George, porém agora a trégua acabou e ele vai se certificar de dar o pior verão que Bill já teve na vida. Como Stephen King estava 110% inspirado quando escreveu esse livro, a gente tem mais um personagem, que nesse caso é Ben, um garoto gordinho que se mudou pra Derry no último ano. Infelizmente o moleque não tem amigos, sendo que ele fica bastante feliz quando Beverly tromba nele e assina o anuário do moleque. Eu realmente não sei porque que os moleques têm isso nos Estados Unidos, mas deixa pra lá. A garota é bem legal com ele e ainda pergunta o que ele tá ouvindo no fone de ouvido.
Isso é suficiente para Ben se apaixonar perdidamente por Beverly, um sentimento que vai deixá-lo na friendzone por aproximadamente 27 anos. Enfim, Bill chega em casa e toma o apavoro do pai, já que o filho roubou os mapas do esgoto da cidade do escritório dele, já que o garotinho queria construir uma maquete, possibilitando que ele deduzisse onde George tinha ido parar. O problema é que o pai acha que isso vai dar esperança para a esposa, o que ele não quer que aconteça por já ter aceitado a passagem do caçula pro além. Mike acha que tá ficando biruleibe das ideias, porém acaba vendo um palhaço caminhando em sua direção. E não bastando isso, os próprios pais dele aparecem virando churrasco, enquanto pedem pro filho abrir a porta. Felizmente, a visão é interrompida pela gangue de Henry, que quase passa em cima dele de carro. Quem também passa por uma situação semelhante é Stan, que ainda não completou todos os módulos do Duolingo para aprender hebraico e vai passar um carão na cerimônia sagrada. Sandiuichi, Sandiuni, Sandiushi, Sandiugo, Sandiuroko, Sandiurati. O pai dele dá uma prensa em Stan e o manda colocar o livro de volta no escritório, o que é péssimo pro garoto, que por acaso borra as cuecas toda vez que vê o quadro de uma mulher se contorcendo dentro dele. Pra quem não sabe, o diretor desse filme é Andy Muschietti, que por acaso também dirigiu Mama, o primeiro filme de sua carreira. A entidade daquele filme lembra bastante essa doida do quadro, sendo que eu acho que foi um easter egg propositalmente colocado pelo diretor. Legal! A propósito, eu já derrotei Mama e vocês podem ver o vídeo clicando nesse card que acabou de aparecer no canto da tela. Enfim, Stan ouve o quadro caindo no chão e ao colocar a mandinga de volta na parede, percebe que a mulher horrorosa desapareceu. Infelizmente, isso não é um filme de Harry Potter, sendo que a mulher aparece se mexendo atrás de Stan. Fica claro que a boca é do Pennywise e que o palhaço está explorando os maiores medos dos moleques. Isso aí é suficiente para Stan se apavorar e fugir do escritório em seguida. Cara, se fosse eu esperaria a primeira oportunidade para jogar álcool e fogo no quadro, me certificando que aquela situação jamais acontecesse novamente. Quem também tá no radar do palhaço é Ben, que por não ter amigos prefere ficar estudando na biblioteca municipal. O garoto chega na encarregada do local e solicita um livro sobre a história de Derry. Só que a mulher fica revoltada com Ben, perguntando por que ele não tá brincando lá fora. Um menino tem que passar as férias brincando com os amigos. Cala a boca, sou velha! Enfim, Ben analisa o livro e descobre que várias tragédias inexplicáveis aconteceram em Derry, sendo que a cada 27 anos uma treta colossal acontece. No passado foi a explosão de uma fábrica e antes disso um acampamento de colonos desapareceu, sendo que ninguém sobrou pra contar a história. Eu sinceramente não sei o que é pior, a história macabra de Derry ou aquela véia sinistra nas costas de Ben, que tá dando risada enquanto o garoto tá estudando. É aí que Ben ouve uma melodia sinistra e ao olhar pra trás vê um balão vermelho flutuando no ar. Cara, todas as pessoas estão lendo nessa hora e ninguém parece estar vendo mesmo que o garoto. Se eu tivesse nessa situação, teria perguntado em voz alta se era somente eu que tinha percebido a existência do balão, o que seria a prova definitiva para ver se eu não tava precisando dar uma passadinha no psiquiatra. Infelizmente, Ben segue o balão e vai parar no porão da biblioteca, onde alguém deixou vários ovos de Páscoa no chão. Como esses ovos ficam mais caros Páscoa após Páscoa, Ben tem a ideia de aproveitar a oferta e pega um para comer mais tarde. O problema é que a saída dele é barrada pelo cavaleiro sem cabeça, que começa a correr atrás do garoto. Nessa hora, Ben poderia usar os bracinhos parrudos dele para derrubar as prateleiras de arquivos em cima do palhaço do mal, o que atrasaria a vida dele por alguns minutos, dando a chance pro moleque escapar em segurança. Felizmente, o palhaço só tá de tiração nesse dia, e assim Ben escapa da biblioteca. Infelizmente, Ben é o cara mais azarado dessa cidade, já que na saída ele dá de cara com Henry e a gangue dos pamonhas, que o pegam de jeito e o levam pra ponte da cidade. Os 4 garotos estão prestes a fazer as maldades com Ben, porém nessa mesma hora um casal de vovôs passa de carro, sendo que o garoto pede ajuda pra eles, porém os aposentados do INSS ignoram a situação e seguem viagem, sendo que nessa mesma hora é possível ver um balão vermelho no banco traseiro do carro. Henry é bastante piruleibe da cabeça e usa a faca do pai pra desenhar o próprio nome dele na barriga de Ben. Olha só que imbecil, Henry vai se incriminar ao fazer isso, sendo que Ben poderia testemunhar contra ele e indiretamente o colocar numa FEBEM. Mas que idiota! Dane-se, porque Ben acha que a letra H é suficiente e dá uma bica no peito do delinquente. Isso faz o garoto descer o barranco abaixo, sendo que Ben consegue correr da gangue mais rápido do que gente invadindo loja durante a Black Friday. Henry manda os capangas irem atrás dele, já que ele perdeu a faca no mato e será castigado pelo pai se não encontrar o objeto. Enquanto isso, vemos Bill e Rich entrando em uma galeria do esgoto para procurar a George. No entanto, Ed e Stan estão com medo de pegar a leptospirose, e com razão. É aí que os garotos encontram o sapato de Betty Ripson, o que mostra que ela também foi atraída para o esgoto assim como o George. Antes que eles possam mergulhar de cabeça no cocô comunitário, Ben aparece sem fôlego e cai de boca na água contaminada. Que nojo. Que nojo.
Enquanto isso, a gente vê um dos capangas de Henry entrando em outro túnel, que por acaso é a lata do Kylo Ren de Star Wars. O garoto é fissurado em pirotecnia e ameaça Ben com um lança-chamas improvisado. O problema é que ele dá de cara com zumbis famintos e se desespera a ponto de fugir pro lado errado. O mais bizarro era que escapar dessa situação era muito simples se ele tivesse virado a primeira direita ao fazer o caminho de volta, já que ele virou a primeira esquerda quando entrou no sistema de esgoto. Outra coisa que ele poderia ter feito seria usar o lança-chamas para machucar o palhaço, sendo que era possível feri-lo fisicamente se a pessoa não tivesse com mais medo dele. Infelizmente, Kylo Ren sai correndo apavorado, perde o lança-chamas no caminho e dá de cara com uma grade, se tornando assim uma presa fácil pro palhaço. A gente então vê Bill e companhia levando Ben até a farmácia, onde encontram Beverly. A garota acabou de menstruar pela primeira vez e tá bastante confusa com o cardápio de absorventes à disposição dela. Como os garotos são os quebrados, eles não têm dinheiro para comprar os medicamentos necessários, o que faz Beverly distrair o farmacêutico, que com certeza tem sérios problemas mentais, porque ele tá arrastando a asinha pra uma garota bem mais nova que ele. Enfim, os moleques conseguem roubar as paradinhas e remendam o bucho de Ben. Nessa confraternização, a gente vê Bill se apaixonando por Beverly, já que ele realmente curte garotas fumantes. Enfim, Beverly vai pra casa e dá de cara com o papai, o que não deveria ser nenhum problema, porém esse aqui é completamente pancada da cabeça e é uma questão de tempo até ele se aproveitar da garota. Como Beverly tem nojo do cara, ela dá um jeito de se tornar menos desejada por ele e corta o cabelo pra ficar parecido com um garotinho. O clube da pesada vai tomar um banho na represa da cidade, sendo que Rich acaba fuçando na bolsa de Ben e encontra os arquivos sobre a história da cidade. A molecada fica muito intrigada com aquilo e Ben então os leva pra dar uma olhada na pesquisa que ele veio montando sobre o passado de Derry. O moleque explica que a cada 27 anos acontece alguma treta na cidade, se referindo à colonização daquela terra, quando dezenas de colonos sumiram da cidade sem deixar nenhuma explicação. As únicas coisas encontradas foram as roupas deles numa casa do poço. Isso desperta a atenção de Bill, que pergunta onde que ficava aquele lugar, porém Ben diz que não sabe. A partir daí a parada piora consideravelmente, já que 1 a 1 o clube dos otários é atacado por It, sendo que Ed vê um homem leproso indo pra cima dele na frente da Cracolândia de Derry, nesse caso uma casa de madeira feia que dói. A gente também vê Beverly chegando em casa e ao abrir a mochila descobre que um dos amigos escreveu um poema caliente pra ela, que a garota deduz ter sido o Bill. Enfim, a alegria no coração dela logo vai pro saco, já que Bev ouve a voz de Pennywise a chamando pra brincar na pia do banheiro, e assim ela se aproxima pra trocar uma ideia. Do nada uma bola de pentelho começa a puxar a cabeça dela pra dentro, até que Pennywise resolve soltar o galão de groselha no ar. A garota obviamente grita dando um ataque de pelanca, o que acorda o pai dela. O cara então entra no banheiro, mas por algum motivo não consegue ver o sangue calabreando as paredes do cômodo, o que deixa a garota sem entender porcaria nenhuma. Que é isso, cara? O que está acontecendo aqui? Quem também vê o palhaço danado é Bill, que acorda no meio da noite e repara que a luz do antigo quarto de George tá ligada. Ele então ouve um barulho vindo do porão escuro e adivinha o que ele faz? O moleque desce lá. No, God! Cara, porões já são coisa do mal mesmo durante a luz do dia, imagina a noite então. Sendo assim, eu teria corrido pra debaixo do lençol e rezado 3 Aves Maria e 5 Pai Nosso, mas não, porque o rapazinho é curioso e vê que o porão foi alagado. Dentro da água se encontra George, que pede pra brincar com o irmão no esgoto. Só que isso não passa de Pennywise criando uma visão pra atrair e comer o garoto no processo, o que felizmente Bill percebe a tempo e sai correndo de lá antes de ser devorado. Enfim, no dia seguinte, Beverly liga pros amigos irem até a casa dela pra confirmar se eles também seriam capazes de enxergar a groselha nas paredes ou se era apenas a imaginação da garota. Ao entrar no banheiro, todos conseguem ver o líquido descendo das paredes e ajudam a garota a fazer aquela faxina de sábado. É aí que Ben entra no quarto dela e percebe que Beverly encontrou o poema, que a gente descobre ter sido escrito por ele. Infelizmente, o carinha aí vai ter que sentar no banco da friendzone por mais 28 anos, já que ele vê Beverly se engraçando pro lado de Bill. A garota cita o poema pensando que ele tinha o escrito, porém Bill não entende porcaria nenhuma. Eu sou burro. Beverly também revela que a fama de rodada que ela tem é intriga da oposição, pois até aquele dia ela somente beijou um garoto. Dane-se, porque a galera decide dar um rolê de bike e é nesse momento que Bill chega pros demais e fala: galera, eu tenho um segredo pra contar, eu vi o meu irmão ontem, só que não era exatamente ele. Além disso, tinha um palhaço inforoso lá também. Isso acaba mexendo com Ed, que fala que viu Pennywise recentemente. Enfim, o grupo deixa isso pra lá, já que eles encontram a bike de Mike jogada no canto da estrada e se ligam
que ele pode estar em perigo. Pode crer, já que o moleque tá sendo humilhado pelo Henry Cabelinho de Sandy Jr., que conta com o apoio do resto da gangue dele. No entanto, algo ainda pior chama a atenção de Mike, já que o moleque vê Pennywise comendo toquinho enquanto acena pro garoto, indicando que o palhaço de certa forma tá influenciando o comportamento agressivo dos adolescentes. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? É aí que Bill e companhia chegam pra ajudar Mike, o que acaba numa guerra de pedras. Henry e companhia levam mais pedrada no lombo e batem em retirada. Cara, vou falar pra vocês que a única coisa que eu senti falta aqui foi o chute no redondo do filme dos anos 90, mas fazer o quê? Mike é ajudado pelo Clube dos Otários e acaba se tornando mais um integrante. Com a panela fechada, eles decidem dar um rolê na cidade de Derry e descobrem que um moleque chamado Edward Corcoran desapareceu recentemente, sendo que ele acaba de entrar pra nossa contagem de presuntos também. Só que isso deixa Bill pistola da vida, pois a polícia tá se esquecendo dos casos anteriores, incluindo o de George. Ben então fala pros garotos que os desaparecimentos logo vão acabar, já que ele foi o único que percebeu o padrão de 28 anos. É aí que Mike comenta que o avô dele sempre disse que algo sinistro pairava sobre Derry, anestesiando as pessoas para que elas não pudessem perceber a maldade. Como Mike também tinha experienciado a visão do açougue, os moleques se ligam que o palhaço é sim real. O único que não viu nada até o momento é Rich, que mesmo morrendo de medo de palhaços, acha que é uma boa ideia zoar da situação. Querendo investigar mais sobre Pennywise, os otários ligam o projetor dentro da garagem de Bill e estudam o mapa da cidade, finalmente percebendo que todas as aparições do palhaço aconteceram ao redor da casa sinistra, onde o antigo poço ficava. É aí que as coisas fogem completamente do controle, já que algo liga o projetor, rodando uma apresentação de PowerPoint, revelando assim a cara de Pennywise, que sai da parede em tamanho gigante pra comer todo mundo. Felizmente Ben abre o portão e ilumina o local, fazendo o palhaço desaparecer. Sabendo que a criatura foi responsável pelo sumiço do irmão, Bill fala que vai até a casa do poço sentar porrada no danado. O resto dos moleques tenta convencer ele de não fazer isso, porém acabam indo atrás do amigo até a casa dos cracudos. Infelizmente Ed e Rich são sorteados pra ir junto com o Bill. Cara, vamos analisar a situação. A molecada tá indo pra lá sem nenhum jeito de se defender. Basicamente eles não têm um plano. Se Pennywise foi pra cima do set na garagem, imagina o que vai acontecer com o Trio Maravilha aí. Um monte de bosta. O que eu quero dizer é que eles deveriam ter levado uns facões, estilingues, coquetéis molotov, qualquer coisa que eles pudessem improvisar em casa. Outra solução seria cada um ter implorado para passar o resto do verão na casa dos avós ou de qualquer parente distante que morasse longe de Derry. Como o ciclo de alimentação de Pennywise tá acabando, os jovens dinâmicos poderiam ter retornado à cidade um ano depois, bastando que fugisse de lá novamente após 27 anos se passarem. Dane-se, porque infelizmente vemos o trio Parada Burra se separando à medida que Ed cai do andar de cima dar de cara com o leproso novamente. Bill e Rich também não estão com muita sorte por aqui, já que eles veem uma miragem de Beth ainda viva sendo puxada para outro cômodo. Infelizmente a porta atrás deles se tranca, o que faz Bill tentar abri-la. Nessa hora dá pra ver que tem uma janela velha do lado deles, que poderia ser facilmente quebrada com os 4 chutes. Dessa forma os dois garotos teriam como fugir da casa e se juntar com Ed no andar de baixo. Dane-se, porque do nada Rich vê Ed o chamando de um quarto enfeitado com dezenas de palhaços e simplesmente entrar lá, sendo que aquele era o maior medo que ele tinha. Muito bom. Nessa hora, Rich deveria ter sido inteligente e se ligado que aquele não poderia ser o Ed verdadeiro, já que não teria como o garoto ter atravessado a única porta que o separou momentos antes. Dane-se, porque assim que ele entra no reduto dos palhaços, a porta do quarto se fecha também, dessa vez o separando de Bill. É aí que Rich vê um caixão se abrindo e vai lá dar uma de candinha. No entanto, Rich vê um boneco dele mesmo e caga pra situação. É aí que Pennywise aparece e vai pra cima do garoto, que só consegue fugir porque Bill abre a porta bem nessa hora. Infelizmente os dois acabam sendo encurralados por uma lava que tá derretendo o chão todo e são obrigados a seguir em direção a 3 portas, que estão marcadas com uma escala entre pouco assustador e você vai cagar nas calças, o que faz a dupla optar pela mais light. Ao entrar lá eles se deparam com um presunto reanimado de Beth e dão meia volta. No entanto, Bill fala que aquilo não faz nenhum sentido e se liga que Pennywise tem a habilidade de fazer as pessoas verem coisas que não existem. Ele então fala pra Rich abrir a porta novamente, sendo que percebem que o presunto de Beth desapareceu. A descrença de Bill mexe com o coração de Pennywise, que presta a devorar Ed e se dá conta de que ele fica mais fraco se as crianças pararem de acreditar nele. Com o ego ferido, o palhaço tenta atacar a Bill, porém Bev se mete no meio e perfura a cabeça de berinjela dele com um pedaço de ferro. Isso ativa outra transformação de Pennywise, que vira um lobisomem, o que acaba sendo suficiente para deixar os otários petrificados de medo.
medo. O azarado da vez é Ben, que ganha uma redução de estômago na faixa ao ser atingido pelo palhaço lobo, o que novamente desperta o medo em todo mundo. Percebendo isso, Pennywise bate em retirada e desce o poço para retornar ao esgoto. Bill vê a cena toda, porém desiste de ir atrás dele, escolhendo ajudar Ben e Ed, que também se ferrou quebrando o braço na queda. Quem fica louca com eles é a Peppa Pig, que culpa os amigos por Ed ter se machucado e fala que o filho nunca mais vai brincar com eles. No final do dia, a galera volta pra casa, porém Bill quer tentar acabar com Pennywise novamente. Isso deixa Rich doido da vida, que só quer curtir o verão, e ainda fala que se eles fizerem isso, terão o mesmo destino de George, o que deixa Bill irritado a ponto de socar o melhor amigo na cara. Beverly, no entanto, tenta apartar a briga e fala que é isso que Pennywise quer, que todos eles briguem entre si e não sejam mais amigos. De acordo com a garota, quando eles estão unidos, são capazes de ferir o palhaço, porém um discurso de coach aí não ajuda em nada, pois o grupo acaba se separando mesmo assim. Com o passar dos dias, a gente vê cada um no seu quadrado, sendo que Mike finalmente vira um matador de aluguel, já que ele começa a executar as ovelhas sem piscar. Nesse meio tempo, a gente também vê Ed indo pegar a bombinha de asma na farmácia, quando a filha do farmacêutico Taradenho revela que a parada que ele toma é um placebo, ou seja, não tem remédio nenhum ali dentro, sendo apenas algo para mexer com o psicológico do garoto inocente. Percebendo que a Peppa Pig tem dado remédio para ele sem necessidade nenhuma, o garoto decide enfrentar a mãe, dizendo para ela que os únicos que se importam com ele de verdade são os amigos do Clube dos Otários. Enfim, quem se lasca mesmo é Beverly, já que o pai dela descobre o poema que estava escondido na gaveta de carcinha da garota e fica com ciúmes. A garota já tá de saco cheio do pai Biruleibe e decide tratar a cabeça dele ao bater nela com uma tampa de privada, o que aparentemente o finaliza também. Como se a vida dela não pudesse ficar pior, Pennywise aparece bem nessa hora e a sequestra. Bill decide dar uma passada na casa da garota, e é aí que ele vê que o palhaço danado deixou uma mensagem falando que se ele for salvá-la, vai bater as bolas gostosinho. Mesmo assim, o garoto resolve convocar o resto do Clube dos Otários para resgatar a Beth, sendo que todo mundo topa ir até o esgoto. O problema é que Pennywise também tem reforço dessa vez, já que ele presenteia Henry com o canivete que o garoto tinha perdido no dia que foi atrás de Ben. Como Henry sempre foi infernizado pelo papai, ele decide se vingar do policial e coloca o velho pra dormir, só que dessa vez pra sempre. Ao chegar na casa do poço, os moleques descem por uma corda, sendo que Mike fica por último, o que é péssimo pro lado dele, já que Henry aparece bem nessa hora e derruba no chão. Não bastando isso, o cospobre de Sandy Jr. joga a corda no fundo do poço e se prepara pra acabar com Mike de vez. Só que Mike já tá cansado de tomar no lombo e revida, jogando Henry pelo buraco do poço. Eu vou cair! Enquanto isso, a gente vê Stan se distraindo com uma voz vinda de um dos túneis e burramente ele decide seguir o som. Cara, pelo amor de Deus, o moleque tá no território do palhaço dançarino do mal, portanto, ficar junto dos amigos é a única vantagem que ele tem nesse momento, o que significa que ele deveria ter avisado os outros antes de fazer o tour pelo esgoto. Infelizmente, o garoto é vacilão e acaba sendo capturado pela bandinha do capiroto. O moleque quase é comido, porém Bill e companhia chegou na hora e coloca o palhaço versão família Addams pra correr. Nesse meio tempo, a gente vê Beverly acordando e sendo enforcada por Pennywise. Contudo, a garota é bocuda e diz que não tem medo dele, forçando o palhaço a usar o seu truque mais sujo, o que faz ele revelar as luzes da morte pra garota. Uma tecnologia que só existe no espaço sideral, que por acaso hipnotiza as pessoas e as faz viver os seus piores medos. Enfim, adivinha quem é o espertão que também decide se separar do grupo? O Bill, que entra na câmera onde Bev tá em estado catatônico. A garota tá flutuando no ar, o que deixa o moleque completamente chocado. No entanto, o garoto é distraído pelo vulto de George, fazendo ele ir atrás do irmão. Nessa hora dá pra ver que o moleque levou uns ferros que ele carrega nas costas, porém eu teria bolado um lança-chamas improvisado com álcool, madeira e um aerosol, já que as chamas produzidas por essa arma machucariam o palhaço mais e evitariam que eu tivesse que me aproximar dele pra feri-lo, como é o caso das lanças de ferro nas costas do garoto. Dane-se porque os outros moleques vão atrás e Ed tem um azar de se deparar com 3 cabeças solitárias boiando na água de esterco, o que coloca todo mundo pra correr. Felizmente eles vão parar na mesma câmara onde Bev está, sendo que Ben fica desesperado com o mozão fora do ar e a beija, o que por algum motivo faz a garota despertar. Enquanto isso, Bill encontra a George versão da 25 de março, que fala pro irmão mais velho que quer ir embora pra casa. Só que Bill não cai no golpe 2 vezes, porque ele sabe que é Pennywise se passando pelo caçula, decidindo assim mandar um headshot na cabeça de berinjela do palhaço. Isso faz com que o sistema de Pennywise dê um bug e ele precise
se reiniciar o Windows, sendo que o clubinho da Luluzinha aí tinha uma janela de 35 segundos pra atacar o palhaço e dessa forma terminar o serviço, mas não, bora ficar ali admirando o show, o que dá tempo suficiente pro dançarino se reerguer e fazer Bill de refém. O palhaço promete que se for deixado em paz, ele vai comer apenas o Bill e entrar em hibernação em seguida. Só que os amigos de Bill nunca foram chegados no seriado Trato Feito e superam seus medos, partindo pra cima de Pennywise em mais um episódio de Trocação. Pra nossa surpresa, Pennywise realmente toma uma surra daquelas e fica caído no chão. Mais uma vez, os moleques cagões tiveram a chance de acabar com a festinha dele pra sempre, porém Bill decide fazer o discurso da vitória, falando pro palhaço que ele não conseguiu comer Beverly porque ela não tinha medo dele, sendo que o mesmo se aplica aos outros membros do clube, já que todos superaram o que temiam. Bill ainda debocha mais, dizendo que é Pennywise quem tem medo de passar fome. Bill poderia ter dado golpe de misericórdia nessa hora, mas não, bora ficar olhando o dançarino fugir para o nível inferior do esgoto. Te vejo em 2019. Enfim, os amigos percebem que o estoque de carne de Pennywise tá voltando pro chão, o que eles interpretam como um sinal de que a criatura finalmente foi derrotada. Nessa hora eu contei 23 presuntos mofados descendo do ar, porém considerando alguns toquinhos de braços e pernas que a gente vê, não dá pra saber exatamente quantas pessoas foram armazenadas pelo palhaço. Enfim, Bill também encontra a capa de chuva de George e chora as pitangas enquanto é reconfortado por seus amigos, já que o garoto finalmente aceitou a partida do caçula pro além. Os moleques então saem do esgoto e decidem cantar Kumbaya no parque. É aí que Bev diz que teve um sonho, ou melhor, uma visão enquanto tava hipnotizada. A garota revela que viu as versões deles do futuro voltando pra Derry com o objetivo de finalizar o palhaço. Considerando a hipótese de Pennywise ainda estar vivo, Bill propõe um pacto de sangue, o que obriga todos os membros do clube a jurarem que voltarão pra lá em 28 anos se houver indícios do retorno do palhaço. Um a um eles se vão do parque, ficando apenas Ben, Beverly e Bill. O garoto cheinho faz de tudo pra sair do banco da reserva, mas acaba aceitando a derrota e o destino na esteira da academia, o que deixa o campo livre pra Bill e Bev se beijarem. E a coisa teve avaliações excelentes, tanto da crítica quanto do público, sendo que na minha opinião esse filme é meu favorito vindo de uma obra adaptada de Stephen King. Como eu li o livro inteiro, essa opinião é bem pessoal. A interpretação de Bill Skarsgård é fenomenal, assim como a de todos os atores juvenis que compõem o clube. A direção também é excelente, o que também inclui a trilha sonora e a atmosfera de terror que paira sobre a obra. A única coisa que eu não gosto do filme são os efeitos digitais usados no palhaço quando ele se move, porque isso realmente tira a parte do medo que eu sinto quando simplesmente é o ator contracenando com os moleques. Mesmo assim, a minha nota pra esse filme é 9. Nas bilheterias, It fez um caminhão de dinheiro, faturando 700 milhões de dólares para um orçamento de apenas 40 milhões, o que deu sinal verde para a produção do capítulo 2. Aliás, eu já tinha feito vídeo desse filme, porém, pelo excesso de palavras de baixo calão, ele foi desmonetizado na plataforma, sendo que se vocês quiserem um remake dele, por favor, deixa a frase "eu quero" nos comentários. Por favor, sigam a gente nas redes sociais, nesse caso no meu Instagram pessoal, @eddebarros, e no Insta da página @ednerd.canal. Considere também fazer parte do clube de membros, onde vocês podem assistir os vídeos sem anúncios, ganhar seus e figurinhas do terror pra pôr nos comentários e escolher nos próximos vídeos que vão aparecer aqui no canal. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpítios em It a Coisa foi de 32 presuntos, sendo que o troféu a presunto de ouro vai pra George. Não esquece de dar o like e me dar uma força seguindo o nosso canal em inglês chamado Slasher Movies, onde vocês podem praticar o idioma, que é bastante útil na vida profissional. Galera, também clica nessa playlist que tá aparecendo aí na tela, que se chama Filmes de Palhaço, onde eu já derrotei mais de 10 filmes do gênero. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!